Seja bem-vindo, bem-vinda. Ontem nós fizemos um breve raio-x da nossa sociedade dominada pelo medo e pela ansiedade também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como vencer esse drama do medo, o medo e a ansiedade do futuro, a angústia com relação ao que pode vir. E para isso a Bíblia traz respostas. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Será que nós temos estudado a Bíblia da maneira correta? Qual é a maneira pela qual nós devemos estudar a palavra de Deus? Quais são os caminhos, os passos para entendermos corretamente o que a Bíblia diz? É isso que a gente vai trabalhar no tema de hoje. Para que a gente vença o medo e a ansiedade, a gente tem que entrar em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus e entender corretamente qual é a mensagem de Deus para nós. É bem rápido, eu já entro ao vivo com você daqui a pouquinho aqui no programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você mais uma vez. Escola Bíblica é aquele momento onde a gente pode estudar juntos a palavra de Deus, estudarmos temas relevantes e a gente está começando mais uma temporada em especial para você, Verdades para o Tempo do Fim. Esse é o momento, mais do que nunca, da gente apresentar temas relevantes, temas que fazem sentido para a nossa vida. E olha, eu não sei como é que tem sido o seu mundo ao seu redor, se você se sente valorizado, valorizada, se você se sente desprezado, desprezada, se você se sente sozinho ou solitário em meio a tantas pessoas buscando seus próprios interesses pessoais, mas existe um Deus que tem cuidado de nós, em meio aos nossos dramas, em meio aos nossos sofrimentos, em meio à morte, à solidão, ao medo. Eu tenho certeza que Deus ele tem tido uma atenção muito especial com cada pessoa individualmente. Todos nós já passamos por momentos de ansiedade, né? Todos nós estamos passando ainda. Em relação às notícias, à situação do mundo, especialmente nesse último ano. Onde nós podemos encontrar esperança? E é isso que a gente vai trazer aqui, na Bíblia. Na palavra de Deus é onde a gente encontra esperança. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar nesse momento e na sequência a gente vai trazer para você uma reflexão hoje, um tema muito especial acerca da palavra de Deus. Estamos falando sobre o Deus que se revela para nós através da Bíblia. Eu vou orar, vou apresentar para você mais uma vez o conteúdo de hoje, o tema de hoje, o material também para você pedir, acompanhar com a gente e, claro, contando sempre com a sua participação também. Nós vamos orar, tá bom? Senhor, obrigado. Hoje é mais um dia de encontro contigo. Eu agradeço porque pessoas priorizaram a tua palavra nesse momento. Tantas opções, elas sabem disso, mas que bom que elas ouviram o teu convite, o teu chamado, deram resposta e tenho certeza que de alguma maneira a tua resposta para os questionamentos delas virão também. Cedo ou tarde, o Senhor dará respostas a cada luta, a cada pergunta e a cada sofrimento também. Colocamos em tuas mãos essa oração e o estudo de hoje em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ao vivo no Facebook, tá? A partir de agora eu quero lembrar você que ontem nós não tivemos, hoje a gente está ao vivo, então você pode interagir com a gente, respondendo as perguntas, participando e também através do Instagram. Hoje nós postamos aqui uma pergunta, a nossa equipe de produção aqui fez a seguinte pergunta no Instagram. E essa daqui, vamos ver se eu encontro. Será que nós estudamos a Bíblia da maneira certa? E tem gente que já está respondendo aqui, né? Tem algumas pessoas que já estão dando o seu ponto de vista. Eu vou mencionar uma delas e a gente vai, na sequência, já estudar o tema de hoje. Quando lemos a Bíblia no intuito de conhecer mais a Deus, estudaremos bem e entenderemos a Deus, ou o entendimento que Deus nos dá será compreendido por nós. É a Ediane aí. Então, cada um tem uma visão de como a Bíblia deve ser estudada. E a gente vai apresentar hoje aqui como a Bíblia
ela precisa ser entendida. Rapidinho para você, tá? Verdades para o tempo do fim, esse é o tema da temporada, esse é o estudo que a gente está oferecendo para você. Já tem esse estudo? Que bom, anota aí, não tem ainda? Então entre em contato com a gente, telefone de contato ou WhatsApp. O WhatsApp é o 12982444449. Você pode mandar uma mensagem dizendo que quer receber esse estudo aqui, tá? Quero começar com algumas perguntas para você aqui. Quanto tempo você tem dedicado ao estudo da Bíblia? Como é que a gente tem que estudar a Bíblia? Você tem estudado, tem dado tempo? Alguém pode dizer assim, olha pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Os evangelhos eu até entendo, são histórias, eu não tenho muita dificuldade, não compreendo muita coisa. Mas, além disso, é muito difícil entender o Antigo Testamento, que é muito cansativo, né? Muita gente diz assim, é cansativo, chega ali na genealogia. Então, o livro do Apocalipse, então, pastor, tantos símbolos, cada um interpreta de uma maneira, o que a gente vai fazer, né? E como é que a gente pode ter certeza que as Escrituras, elas explicam e são claras do começo ao fim, né? A gente pode saber por nós mesmos o que está escrito ali na Bíblia? Eu posso sozinho entender o que a Bíblia diz? Você pode sozinho? É muito gratificante a gente estudar os livros da Bíblia, né? Os capítulos separados, eles são bem interessantes. Você já viu aquelas preciosas promessas, aqueles versinhos separados? É muito bom a gente ter esses versos, né? Eles confortam o nosso coração. Só que se a gente quiser estudar a Bíblia profundamente, sobre um determinado assunto, existe um modo mais direto, né? E Jesus, ele explica, nos meios e momentos mais difíceis da sua vida, eu e você devemos nos aprofundar no estudo da Bíblia. E Jesus ensina isso. Eu começo contando para você uma parte da história de Jesus aqui. Era uma tarde de domingo, Jesus estava com 2 discípulos, 2 seguidores no caminho para Emaús, que era uma cidade. Imagina, Jesus caminhando com 2. Os discípulos não sabiam que aquele estranho era Jesus, não podiam imaginar, porque Jesus havia ressuscitado, e eles partilhavam com ele do desapontamento, dizendo que aquele julgamento era injusto sobre o Messias, que ele havia morrido como qualquer outro homem. Eles achavam que tinham cometido um engano, matando Jesus. E Jesus respondeu para aqueles homens. Olha que interessante, Jesus na conversa ali com aqueles discípulos, aqueles homens, ele diz em Lucas 24, 27, diz assim: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Todos os profetas, Moisés, Jesus diz para esses homens o seguinte, acerca dele, e ele começa a abrir o Antigo Testamento, começa a descrever. Os livros do Antigo Testamento, né, todos os profetas se referem aos livros do Antigo Testamento em geral. João Calvino, o reformador, ele disse, comentando esse texto aqui, que nós lemos, de Lucas 24, 27, o seguinte, olha que interessante o que Calvino diz. É necessário lembrar os leitores disso, para que eles não prestem ouvidos aos fanáticos que, suprimindo a lei e os profetas, mutilam o evangelho perversamente. Calvino dizendo o seguinte, olha, tem muita gente fanática por aí, que estuda a Bíblia pensando só no Novo Testamento e não pensa no Antigo Testamento. Não pensa naquilo que foi escrito no passado. O próprio Jesus, para contar a história dele, ele faz o quê? Ele começa a descrever para os seus seguidores o Antigo Testamento. No texto que a gente mencionou aqui de Lucas 24, 27, diz assim, ele expôs, ele explicou, ele interpretou para eles. E no verso 27 ainda diz o seguinte, que eles viram que essas coisas se aplicavam ao próprio Jesus. E eles começaram a ficar convencidos acerca do Messias, que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles fizeram o seguinte, aí uma base para a gente começar a entender a Bíblia. Leia a Bíblia como um todo. Não abandone o Antigo Testamento. Tem muita gente que diz assim, olha, o Antigo Testamento foi abolido, mas aquilo que interessa
essas pessoas dizem que vale a pena ainda hoje, né? Deixa eu ser sincero com você aqui. Você sabe que a gente tem conversado bastante. É um estudo. E sem dar nome aos bois, como se diz, mas citando aqui. Tem muito líder religioso que fala assim, olha, os 10 mandamentos foram abolidos, ele está no Antigo Testamento. Mas quando fala em dízimo, que os textos fortes estão no Antigo Testamento, eles não falam que foi abolido. Porque querem a salva cheia, né? Querem a igreja cheia de dinheiro. Mas servir aquilo que Deus orienta, não. Se nós queremos conhecer Jesus, nós devemos estudar todas as Escrituras. O Antigo Testamento tem valor. As Escrituras, o que são Escrituras, né? Por que a gente chama a Bíblia de Escrituras? Porque foram escritos, entre aspas, sendo desconhecidas antes de imprimir. Então, a Bíblia não era impressa na época. Ela era como? Escrita à mão, por isso chamada de Escrituras. E o Salvador, ele queria que aqueles homens que estavam seguindo ele percebessem que ele era de fato quem dizia ser o Messias. Ele queria que eles entendessem que ele veio morrer no nosso lugar. Jesus utilizou vários textos, vários escritos de Moisés, dos profetas, que apontavam para ele como sendo o próprio Messias. Esse era o método que Jesus ensinou para estudar as Escrituras, como Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para ter a maior compreensão da verdade bíblica, nós precisamos utilizar o método de Jesus. O maior número possível de versos. Então é o seguinte, você quer estudar um tema sobre a morte, quer estudar um tema sobre a própria Bíblia, quer descobrir com mais facilidade a verdade sobre um tema, a Bíblia mesmo sugere, através de Jesus, um método simples, né? Direto, seguro. E é deixar que ela mesmo se explique sozinha. A melhor maneira de entender a mensagem bíblica, vários escritores dizem isso, é o que Isaías 28, verso 10 diz. Preceito por preceito, linha por linha, um pouco aqui, um pouco ali. Então a gente tem que pesquisar a Bíblia do começo ao fim. Ah, pastor, eu vou pegar um texto isolado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre por que a gente não pode pegar um texto da Bíblia, um textinho ali separado, fora do contexto e criar uma doutrina em cima. É muito perigoso isso. Muitas igrejas têm feito isso. O texto isolado tem seus riscos. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para você. Mas não se esqueça, Jesus falou isso. Um pouco aqui, um pouco ali. No Antigo Testamento e o Novo Testamento também. A gente vai dar uma pausa agora. E não se esqueça de uma coisa. A Bíblia, ela vem para trazer esperança para as pessoas. A palavra de Deus, ela está hoje em 2021 como uma mensagem de conforto e de vitória para as pessoas. Só que é preciso a gente estudar a Bíblia corretamente. Se nós estudarmos de uma maneira equivocada, a gente pode entender compreensões de acordo com a visão humana e não com a visão de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no programa Escola Bíblica. Vou fazer o seguinte, hein? Vou dar uma pausa agora, vou acompanhar você aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e a gente volta já. Até mais. Nós estamos no nosso segundo encontro de uma nova temporada aqui no programa Escola Bíblica e o tema dessa temporada é esse aqui, ó, vou colocar para você, que é esse guia de estudos que você pode pedir, Verdades para o Tempo do Fim. Deixa eu colocar de lado aqui para ficar mais fácil para você ver. Essa revista, talvez você já conheça ou não, você pode pedir, acompanhar e estudar junto com a gente. Por que a gente está fazendo questão de estudar esse tema, que é um tema já conhecido de muita gente? Porque esse é o momento da gente falar sobre temas fortes, temas importantes, e por isso eu convido você a pedir esse estudo. Se você ainda não tem, anota aí, rabisca do começo ao fim, faz suas anotações, complementa, estuda, passa para outras pessoas. É só você mandar um WhatsApp para a gente ou ligar também, a gente vai mandar para você na sua casa, tá? A gente está dizendo o seguinte, que nesse mundo a gente procura muitas respostas de Deus, nesse mundo
triste, né? Em alguns momentos a gente tem vivido dramas pessoais. Claro, temos nossas felicidades, mas os dramas vêm até nós. E se a gente pega textos isolados, se a gente não segue exatamente o que a Bíblia diz, a gente pode seguir por caminhos errados. Mas a Bíblia traz respostas. A gente corre o risco de interpretar coisas erradas na Bíblia se a gente não estudar a Bíblia corretamente. O Salmo 37, verso 4, eu vou dar um exemplo para você de um texto que pode ser muito mal compreendido. Um exemplo simples para você. Olha esse texto aqui, Salmo 37, verso 4 diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Numa primeira leitura, o que a gente pode entender desse texto aqui? Que Deus vai conceder tudo que a gente, o quê? Uma interpretação errada. Uma interpretação errada é, se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: se o seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus. E quando os seus desejos se alinharem, estiverem junto com os desejos de Deus, aí sim eles vão se cumprir. A sua vontade precisa estar junto, alinhada ali com a vontade de Deus e não o contrário. Se a minha vontade e a sua não estiver ligada com Deus, Deus não vai atender. Então, o texto ele tem que ser bem entendido. E muitas igrejas surgiram de textos fora do contexto. A gente vai falar sobre por que tantas igrejas ainda mais para frente, é mais um dos temas das semanas. Mas embora a Bíblia tenha versículos de difícil entendimento, existem outros que facilitam a compreensão. Então, por isso que é importante a gente pegar um texto mais difícil, ler um mais fácil. Quando nós olhamos a partir de uma visão geral, mais ampla da Bíblia, nós vemos que os versículos mais claros, eles lançam luz, eles iluminam aqueles que são mais difíceis. Quero apresentar para você aqui os pilares da interpretação da Bíblia. Duas bases, vou só citar para você duas coisas que você tem que entender para interpretar a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia aqui. Primeira coisa, a Bíblia se autoexplica. A própria Bíblia explica o que está escrito nela. Ou seja, a Bíblia, ela não pode se contradizer. Ela não é contrária ao que ela diz. Então, muita gente pega um texto que aparentemente diz uma coisa e cria uma doutrina contrária ao que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas não é fácil, né? Por isso é importante a gente estudar juntos aqui. Eu estou apresentando para você não uma visão minha pessoal, mas uma visão de pessoas que estudaram profundamente a Bíblia. Muitas vezes eu cito aqui homens, historiadores, teólogos, pessoas que dedicaram a vida a compreender o contexto da época, tantas outras coisas, né? Então a primeira coisa é, a Bíblia se autoexplica. Uma segunda questão muito importante para nós, um segundo pilar, é que as partes mais claras, eu já falei aqui, elas podem ser entendidas a partir de um texto mais difícil. Um texto difícil, ele se clareia ou ele é entendido a partir de textos que abrem mais o assunto, né? Se um texto não traz uma ideia muito clara, as passagens mais claras elas explicam. Por exemplo, nós podemos não entender muito bem a declaração de Paulo em algum aspecto, né? Mas se a gente pega Pedro, Tiago e vai juntando as leituras, as ideias, as teologias, o assunto se torna mais claro, ele esclarece mais. Pode até haver uma passagem que a gente jamais vai entender sozinha, isolada. Mas se a gente pegar o conceito geral da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, ela se torna mais visível, mais entendida para nós. A Bíblia, ela não pode ser somente lida. E aqui é um ponto interessante. Muita gente fala assim, então vou ler a Bíblia. Vou pegar a Bíblia agora e ler, porque a Bíblia vai trazer a solução para todos os meus dramas. Vou abrir um texto aqui e vou ler. Existem exceções? Existem exceções. Eu conheço histórias assim, você possivelmente conhece histórias de pessoas que abriram a Bíblia e Deus falou, porque Deus, Ele age com as exceções também. Claro, às vezes alguém está num momento difícil e Deus fala com aquele verso. Eu conheço muitas histórias assim, muitas.
Mas não, esse não é o método tradicional usado por Deus. Deus diz assim que a Bíblia tem que ser o quê? Consultada, manuseada, explorada. Olha só, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais. Esse termo examinais ou examinai, ele tem a ver com pesquisar, ou pesquisar diligentemente, ou pesquisar ansiosamente. Esse texto, originalmente, ele é aplicado aos mineradores, né, que buscam os metais preciosos, o ouro. Eles vão em busca daquele material, eles pesquisam, eles se aprofundam, eles cavam fundo. É isso que a gente tem que fazer na Bíblia, procurar o que Deus quer dizer. Então, pesquise, examine diligentemente. No grego, eu quero apresentar para você, a gente sempre menciona algumas palavras em hebraico e em grego aqui, né? Ereunal, procurar como um leão ou um cão de caça pelo perfume. É um comentário bíblico de Bullinger. Diz o seguinte, que examinar é como se fosse, já viu aquele cão farejador que vai atrás do perfume ou atrás de uma droga, ele vai e vai até encontrar, é mais ou menos isso. Eu gosto muito de entender a Bíblia como algo que a gente tem que colocar o coração para que a gente entenda de fato, né? Thomas Paine, quem é Thomas Paine? Foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, ele disse que a Bíblia é o livro mais lido e o menos examinado do que qualquer outro que já existiu. A Bíblia não pode ser só lida, ela tem que ser o quê? Estudada. Por isso nós estamos na escola bíblica. E por isso Deus tem falado com você. Tem ou não tem falado com você? Não é eu que tenho falado, não é a Novo Tempo que tem falado, são ferramentas, são instrumentos, isso é fato. Mas é a Bíblia que fala com você. E quando a Bíblia fala com você, é a palavra de Deus que está falando com você. O modo mais seguro de estudar a Bíblia é deixar que ela se explique sozinha. A gente vive numa época onde a gente tem muito acesso à informação, né? Tudo que você quiser está na palma da mão. É muito bom isso, é excelente a gente ter muitos recursos na internet. Você pesquisa tudo aqui nas redes sociais. Só que a nossa responsabilidade também, a gente saber identificar a verdade da mentira, né? Hoje existem muitos fake news espirituais também. A salvação é individual e a descoberta da verdade também é individual. Você sabe que a Novo Tempo tem ajudado muita gente, né? Muitos pastores aqui, as redes sociais têm ajudado, mas no final nós temos que ser como os nobres de Bereia. Já ouvi falar dos nobres de Bereia? Eu vou ler o último verso para você, para deixar no seu coração essa mensagem de hoje. Atos 17, verso 11 diz assim, Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Você viu que eles tinham o maior pastor, pregador, cristão, teólogo, que era Paulo, que ensinava. Mas o que eles faziam? Os de Bereia, eles conferiam na Bíblia se aquilo era verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ouvir muitos temas aqui, na escola bíblica. Você está ouvindo, você ouviu. Confira se é verdade. A busca constante das Escrituras é a melhor maneira da gente evitar que haja um engano de falsas doutrinas. E aí eu vou dizer uma coisa para você, não acredite em mim. Não acredite no seu pastor, no seu padre, no seu bispo, no seu sei lá o quê. Ouça e confira na Bíblia, porque é ela que dará a resposta para os seus medos, para as suas angústias, para as suas ansiedades e para as suas perguntas também. Que Deus te abençoe. A gente vai orar agora e amanhã a gente vai continuar estudando o primeiro tema dessa semana,
que é justamente o tema Verdades para um Mundo Assustado. Se você tem medo, a Bíblia, ela é a resposta para o seu medo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, obrigado por teu carinho, por teu amor, por teu cuidado e porque a tua palavra, ela nos traz esperança. Nós queremos nos colocar inteiramente em tuas mãos nesse momento, pedir sabedoria dos altos céus e pedir que o Senhor continue cuidando de nós, orientando a nossa vida e que a tua palavra faça sentido para cada um de nós. Pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero lembrar você que amanhã, se Deus quiser, a gente continua estudando mais uma vez sobre esse mundo que vive um medo do futuro. E a resposta está na palavra de Deus, a Bíblia. A gente vai entender como a Bíblia ela deve ser importante para você hoje. E é importante de nós estudarmos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe. Até amanhã ao vivo, se Deus quiser, 8h30 da noite. Tchau, tchau.